Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande aporte que eu fiz nas ações do Banco Itaú. Eu aportei aí mais de 60 mil reais nas ações do Itaú Unibanco. E assim, pessoal, o Itaú hoje representa aí a minha segunda maior posição, 26,71% da carteira toda está nas ações do Itaú. Então ele se tornou sim uma posição bastante substancial da carteira, inclusive logo pode se aproximar mais firmemente aí do Banco do Brasil. Eu vou citar aqui um segredo sobre o Itaú, que mesmo após essas altas nas cotações que tem acontecido, tá? Aqui a gente percebe que o Itaú subiu fortemente em um ano. Quando a gente pega a cotação do banco em um ano, perceba que o Itaú subiu aí mais de 60%. E aí, existe um segredo que o mercado está escondendo sobre o banco, que ele pode continuar surpreendendo o resultado, trazendo bom provento e as ações podem sim continuar se valorizando olhando para longo prazo. Já que desde o Plano Real, o Itaú foi um dos maiores geradores de valor da bolsa. Olhando aqui, de lá para trás até agora, o Itaú gerou mais de 10.000% de retorno. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje aí o Itaú, pegando na carteira como um todo, perceba que ele representa sim a minha segunda maior posição e ele já vem se tornando ainda mais forte. A minha meta aqui no banco é atingir uns 35 a 36% da carteira total, o que pode representar um valor financeiro total de 70 a 80 mil investidos. Depois, quando eu atingir essa meta, eu posso voltar a comprar outras ações como Petrobras, né, BB Seguridade, Vale, e até mesmo aumentar um pouco minha posição em BR Partners, deixando aqui o Banco do Brasil e Itaú como mais dominantes do setor. E claro, pessoal, o Itaú, ele vence todos os bancões pela qualidade, não tem jeito, né? Quando a gente pega aqui os últimos 10 anos, o Itaú gerou 900% de retorno total. Quando a gente pega a taxa anual composta de rentabilidade nesses últimos 10 anos, você coloca aqui 10 anos no tempo, né? Na taxa equivalente, 911%, o Itaú gerou 26% ao ano na sua média. Isso aqui é muito fruto da qualidade, porque se você olhar para preço, você nunca compraria o Itaú pela fórmula do Graham e pela fórmula do Bazin. Por isso que a gente tem que utilizar outro tipo de fórmula para analisar ações como o Banco Itaú, que acaba tendo uma dinâmica muito diferente, porque eles já são naturalmente mais precificados pelo mercado. E você pode cair num erro de achar que está pagando caro, mas na verdade você está pagando por um negócio bem barato, olhando lá no futuro com esse crescimento de resultados que podem acontecer dentro da empresa. Pegando desde o Plano Real, perceba que o Itaú gerou um baita valor, lá desde o ano de 2002 até agora, já se passaram aproximadamente 24 anos, correto? Então se a gente pega aqui, ó, a cotação de agora, R$40, e você divide pela cotação lá em 2002, que era de R$1,32, o Itaú se apreciou seus ali 3.233%, olhando desde o ano de 2002. Se a gente coloca isso aqui no longuíssimo prazo, aí muitos vão falar, ah, mas Banco do Brasil deu mais. Sim, pessoal, o Banco do Brasil deu mais valorização que o Itaú, tá? Você pega ali o Banco do Brasil, mais ou menos de 2002, ele valorizou 6.000%, mas o Banco do Brasil tem muito mais volatilidade, não é uma ação para todo mundo, vai trazer bem mais dor de cabeça. O Itaú não, ele te trouxe isso com qualidade, sem você ter dor de cabeça nenhuma, tá? Você teve aí uma perenidade da sua carteira imensurável. Coloca aqui, ó, 24 anos no tempo. O Itaú trouxe aí 15% ao ano em valorização. Aí você faz a seguinte conta aqui, tá? Aí você pega 15,7, o Itaú pagou na média de proventos uns 6% ao ano. E você reinvestiu uma taxa de 3, o Itaú te gerou
24,7% ao ano desde o Plano Real, enquanto o Banco do Brasil gerou, quando a gente pega aqui, ó, o Banco do Brasil no longo prazo. Pablo, por que você está comparando com o Banco do Brasil? Porque ele é o banco mais comparável com o Itaú, pessoal, porque ele acaba aí, né, tecnicamente, ficando próximo do Itaú em termos de qualidade, um pouco menor. Mas, pelo Banco do Brasil ser muito mais subprecificado, naturalmente ele vai trazer, sim, uma valorização maior. Você pega aqui de 2002 até agora, a ação a 23, né, e 67, o banco custava 60 centavos. Então, pegando aqui a valorização, chegou em quase, né, 4.000% de alta. Perceba que o Banco do Brasil se valorizou, sim, um pouco mais. Só que ele pagou mais proventos. Então, por quê, pessoal? Quando a gente pega aqui, né, o Banco do Brasil, ó, 3.800% de alta em 24 anos, isso dá 16% ao ano. Porém, a média de Banco do Brasil em dividendos é maior, 8%. E aí você coloca uma taxa de 3%, ele tirou 3% a mais que o Itaú no longuíssimo prazo. Só que esse retorno veio com muito mais volatilidade, altos e baixos. O Itaú não. Olhe a linearidade do Itaú no longo prazo, tá? Você percebe aí que ele ganha pelo fator de qualidade e não somente de retorno. Aí se você coloca o banco aqui agora, será que daqui pra frente, Pablo, o Itaú tá barato? O que te fez colocar ele como segunda maior posição da sua carteira? Primeiro fator é que o banco vem passando por um crescimento absurdo. Já nem é isso aqui discutível, tá? Quando a gente olha aqui o balanço do Itaú, perceba que lucro altíssimo, a perspectiva de crescimento continua, o ROI está alto, o banco tem tido uma alta margem financeira, a carteira de crédito segue crescendo fortemente, fora que o Itaú, a grande parte da carteira de crédito dele é muito voltada para alta renda, para grandes empresários. Então ele não sofre com essa dificuldade, ciclicidade e inadimplência. Vai ter anos ali que, consequentemente, o Banco do Brasil vai passar por um momento turbulento. O Itaú não vai passar. Ele vai continuar reportando um resultado bem interessante. E mesmo que a gente enfrente um cenário macroeconômico generalizado para os bancões da Bolsa, por mais que todos sofram iguais, todos sofram no mesmo momento, o Itaú vai ser sempre o que vai sofrer menos. Enquanto o Banco do Brasil pode sofrer 40%, Bradesco 40%, 50%, Santander, o Itaú sofre 10%, 15%, 20%. Então perceba que o impacto acaba sendo aí bem menor no banco por essa alta exposição na parte de corporate, né? E a perspectiva de crescimento nesse ano não para, porque o Itaú no longo prazo, quando a gente pega aqui, ó, desde 10 anos para cá, pegando do ano de 2000, né, e 16 até agora, o lucro esse ano se encerrou em 46,8 bilhões, correto? Se eu dividir isso aqui por 22 bi de lucro, o Itaú cresceu 112% nesses últimos 10 anos. Colocando em taxa equivalente, qual que foi o crescimento médio do lucro do Itaú no período? Se você coloca aqui 10 anos no tempo, você conseguiu 7,8% ao ano, pegando desde 2016 até agora. Então o Itaú ele cresce na média 8, vamos colocar aí 8, tá? Ele tá tendo crescimento excepcional nesses anos, por isso que eu vou colocar uma margem um pouco para cima. Do ano passado para cá, o Itaú cresceu o seu lucro, tá? A uma taxa de 12%. Pode ser que ele repita esse crescimento no ano de 2026, principalmente por conta de queda na taxa Selic, porque vai cair ali para uns 14 a 13% ao ano, mesmo com essa guerra no Oriente Médio. Então se eu colocar aqui, ó, 46,8 somado com 12%, o Itaú nesse ano pode ter um lucro na faixa de quase 53 bilhões de reais. Vamos arredondar para 53 bilhões, 52, tá? Vamos ser conservador. Vamos colocar aqui 52 bi de lucro. Se você usa a relação preço-lucro no banco, você vai ver que o banco está valendo aí 8,6 vezes lucro. Pablo, é barato? Eu acredito que é barato, pessoal. Para os padrões do Itaú, que costuma negociar por um múltiplo médio na faixa de 13 a 14 vezes na sua média, eu acho que é um banco barato. E não é em mercados eufóricos não, tá? É na sua média. Olha 2019, olha 2018, tá? Perceba que o banco negocia sim acima das suas médias históricas porque o mercado tende a pagar por qualidade. Então se você coloca aqui, ó, 13 vezes e divide pelo múltiplo atual, somente para o fenômeno de regressão à média, o Itaú ainda precisaria se valorizar quase uns 50% na cotação. Fora que em mercados verdadeiramente eufóricos, o Ibovespa chega a custar mais de 18 a 19 vezes. Então, se você considera que o Ibovespa 18 vezes, o Itaú fica cotado nessa média, vamos supor, você pode estar comprando um banco aí com um potencial de apreciação no médio prazo de mais de 100%, ele pode dobrar na cotação. E quer ver você colocar pela fórmula do Warren Buffett, que a gente acaba de apelidando como valor intrínseco. Essa fórmula do Buffett funciona muito bem para empresas de alta qualidade, como o Itaú, tá? Aí você vai pegar aqui, ó, você pega o crescimento médio no banco, que fica de 8%, correto? Você vai colocar 12 menos 8, você vai ter 4, memorize muito bem. O LPA, lucro por ação do Itaú, fica na faixa de R$4. Então, R$4,07 dividido aqui, ó, por 0,04, preço justo nas ações do Itaú é de R$100.
denotando que hoje ele está cotado por 40, você tem aí um potencial de alta de 154% na cotação, para o banco ser aí relatificar caro, né, pela fórmula de valor intrínseco do Warren Buffett. Tá bom, Pablo, e dividendo, será que tá atrativo? Bom, o banco ele tá repassando um payout alto, então hoje, por esse preço-lucro ele tá cotado, ele pode repassar 70% do seu lucro na forma de proventos. Você pode ter o Itaú pagando nesse ano de forma operacional 8% de dividend yield. E você soma com o extraordinário que ele está pagando ano a ano, você pode ter aí uns 12 a 13% de dividend yield. Conforme esse lucro for crescendo, o banco pode pagar um dividendo extraordinário sazonalmente mais elevado. E o provento, inclusive, tem também ficado acima da inflação. Aí joga aqui que o provento lá no longo prazo será de 8, mais uma taxa de crescimento de 9, mais 3. No cenário mais conservador, você consegue aí 20% ao ano de crescimento no banco. Então perceba, pessoal, que ele tá barato, até mesmo se a gente utilizar a forma do Peter Lynch, tá? Que nem é muito recomendável você utilizar Lynch para empresas large caps, como o Itaú, o Banco do Brasil. Você usa mais ali, por exemplo, né? Buffett, você usa mais Graham, por exemplo. Mas se você pega aqui, ó, o Lynch, que usa muito essa fórmula de PL sobre Kager, que é o famoso PEG Ratio, ele acabou apelidando assim, você vai medir a taxa de crescimento da empresa sobre o quanto ela vale. Se a empresa consegue crescer a uma taxa maior do que ela está valendo hoje, simboliza que essa ação está barata. E pode funcionar sim em alguns casos específicos para empresas maiores. Então você pega aqui, ó, 8,69, o Itaú cresce a uma taxa, vai crescer a 12 daqui para frente, o banco pode estar para um PEG Ratio de 0,72, denotando de que está barato. Ele precisaria subir pelo menos aí uns 30% para ficar caro, digamos assim, nas médias, né? Porque caro para o Peter Lynch é acima de 1,5. Então perceba aí que ainda tem bastante espaço para o Itaú da vida continuar subindo. E aí faz uma reflexão simples, o mercado vai sempre pagar por qualidade. Por isso que hoje a tese de Itaú acaba sendo diferenciada dos demais, né? Porque você compra um banco um pouco mais premium, mais precificado, porém que vai te trazer aí um retorno bastante consistente. E essa aqui foi a tese da carteira. Eu acabei aumentando minha exposição de uma maneira bem elevada no Itaú, vislumbrando esses dois fatores. Eu estou comprando um banco barato que vai me proporcionar crescimento, alta nas ações, bons proventos, tá? Cujo eu vou aumentar minhas posições com esses dividendos. Fora também aí que o Itaú serve como uma espécie de hedge na carteira, porque quando tiver um cenário de dificuldade, o Itaú pode proteger a carteira, continuar pagando dividendo e eu posso alimentar outras posições que estão em queda. Imagina que, vamos supor, se eu quisesse pegar um provento do Itaú e aumentar minha posição no Banco do Brasil. Eu poderia fazer. Por quê? Porque ele serve como uma espécie de hedge. Raramente o Itaú vai dar problema. Então, assim, por isso que eu coloquei ele aqui na carteira, vislumbrando tanto o fator de qualidade, preço barato e dividendos. É raro você ver as melhores empresas da bolsa cotada por um múltiplo baixo. Eu acredito que mesmo após essa alta e agora com essa correção de mercado, então chuchu, beleza, né? O Itaú voltou a ser precificado aí por um múltiplo bastante interessante, olhando para o longo prazo. Obviamente que não espere um retorno mais elevado que o Banco do Brasil lá no longo prazo, tá? Por quê? Porque ele é mais precificado, pessoal, não tem jeito. Mas você vai ter uma qualidade maior. E é por isso que, para minha carteira em particular, eu prefiro ter uma exposição maior no BB. Porque eu sei que o potencial de rentabilidade do Banco do Brasil pode ser maior, né? Ele é mais arriscado, pessoal, relação risco e retorno. Pessoal, não faria sentido eu colocar uma posição maior no Banco do Brasil se eu verificasse que ele vai trazer um retorno menor que o Itaú. Pra que eu ia querer correr esse risco, né? Então, para eu colocar uma posição maior na carteira, tem que justificar. Ou tô verificando uma sinergia interessante, né, de valorização e dividendos maiores do que as outras ações, ou simplesmente aí eu posso estar comprando um negócio de qualidade, cujo eu não posso ter tanta dor de cabeça. Eu acabei aí fazendo esses dois fatores aqui na carteira do canal. Esse é o motivo do porquê eu venho comprando Itaú. Inclusive, ele já tem trazido uma rentabilidade bem interessante na carteira. Perceba que eu já tenho conseguido uma rentabilidade boa tanto com proventos e também aí com valorização. E as perspectivas para os próximos anos são sim bastante positivas para o maior banco privado aqui da América Latina. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Inclusive o resultado aí do primeiro trimestre de 2026 já será reportado em maio. Os bancões já começam aí a reportar os seus resultados. Estamos um pouco longe, mas é melhor você já deixar aí na sua agenda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá. Tô começando a investir agora e queria fazer uma renda extra, Pablo, porque assim, eu sei que aportar é muito difícil, eu não tenho dinheiro para ficar aportando todo mês e, pessoal, é completamente compreensível, tá? A realidade no Brasil não é fácil e é por isso aí que, para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Estou falando aí
do curso de opções Aprenda a Ganhar Dinheiro com Dividendos Sintéticos. Uma aula que vai acontecer integralmente no dia 8 de abril e vocês terão a chance de adquirir somente até essa data. Após a data, acabou, pessoal. Não adianta vir chorar. Pablo, me dá aquele curso. Acabou. Não comprou até essa data, já era. Por isso que já garantam agora, porque é uma oportunidade única. Nesse curso aqui, você vai ter aí 2 horas de aula ao vivo sobre mercado de opções no dia 8, que já vai ser a data que finda o curso, né? E você vai conseguir ter introdução ao mercado de opções, call e put, precificação e investimentos, acompanhamento com especialistas de mercado nessa aula, fora aí também um curso totalmente gravado para você assistir quando e onde quiser. E todo esse acompanhamento, mais curso gravado e aula ao vivo. Pessoal, é tudo que vocês precisam para fazer muito dinheiro com opções. E vocês podem usar essa renda aí para comprar ações. Imagina, tá? Você conseguir renda com opções pode ser uma tese bastante interessante para o investidor, tanto que está começando agora, e também para o investidor mais avançado, que quer amplificar aí suas estratégias de investimentos. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir o curso de opções, pessoal. E você clica aqui nesse link e você já pode adquirir esta belezura aí para vocês, tá bom? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú e o que você está olhando para o longo prazo. Muitos podem enxergar que o banco está caro, mas na verdade eu enxergo continuidade de crescimento aliado a boa qualidade e mais aqui, bons pagamentos de proventos, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!